Em relação ao Pablo Marçal, foi aquela a convenção ali para sacramentar ele como candidato do PRTB no melhor estilo Pablo Marçal, né? Bem histriônico, bem midiático. Inclusive, Fábio Zambelli teve até chá revelação para se divulgar o nome da vice dele, coisa impressionante. O mais grave, realmente, é ele falar lá que tem dois candidatos que usam drogas, que ele vai revelar tudo isso, coloca a disputa de São Paulo fora do campo propositivo, é essa largada que a gente está vendo na disputa, não é, Fábio? Afonso, assim, para a gente aterrizar na disputa eleitoral aqui, a gente precisa entender qual é o papel do Pablo Marçal nessa campanha municipal e qual é o espaço político que ele ocupa, né? Ele ocupa um espaço de um outsider, de um comunicador digital, alguém que domina a linguagem das redes sociais, sobretudo de plataformas que são um pouco familiares à maior parte da classe política, como o TikTok, por exemplo. Esse tipo de meio, esse tipo de canal que ele usa para se comunicar com o seu eleitorado, depende fundamentalmente de fatos relevantes, depende fundamentalmente de factoides, né? De criação de agendas para que ele possa ter mais alcance, para que ele possa atingir mais pessoas, no sentido de que a mensagem dele chegue mais longe e com mais potência ao seu público. Então, é natural que ele busque, logo depois do lançamento da sua candidatura, que causou ali, foi um fato político importante, mexeu ali um pouco na configuração dos partidos, da montagem das chapas, das alianças no período pré-convencional, mas passada essa novidade do lançamento da candidatura dele, ele precisa alimentar com frequência e com certa regularidade, eu diria, essa rede de comunicação que ele tem muito forte e com muita potência, sobretudo no eleitorado mais jovem. E quando ele traz para a narrativa da campanha política temas da vida pessoal dos candidatos, temas assim, que em algum momento parecem até exóticos, né? Ele, por exemplo, é um candidato que fala, entre as suas promessas de campanha, uma delas é construir um prédio de 1 quilômetro de altura em São Paulo, o maior prédio do mundo. Outra é construir um grande teleférico na capital, que funcionaria para melhorar o transporte público, né, a mobilidade das pessoas. Ele também fala em instalação de alguns pedágios urbanos. Então, ele sempre precisa trazer para o debate político algo diferente ali, que esteja no limite do exotismo e, em alguns momentos, que flerte com esse ambiente que você falou de pouca responsabilidade com o que ele está falando. Quer dizer, tem dois adversários meus que usam drogas, tá? Então vou provar isso e vou mostrar em algum momento. De lá para cá, desde que ele disse isso na convenção dele no final de semana, claramente foi uma tentativa de chamar atenção para ele, já que depois de passar da novidade do lançamento da candidatura dele, as placas tectônicas da política começam a se ajeitar, ele precisa de novo mover essas placas tectônicas, né? Então, quando ele faz essas provocações, eu acho que a participação dele nos debates, nas sabatinas, já que ele tem pouco tempo de televisão, ele vai sempre trazer, procurar criar fato político, procurar criar zonas de fricção muito claras com os principais oponentes dele nessa campanha, e a gente, de fato, vai voltar àquilo que você disse, Afonso, que é uma campanha muito mais para confundir do que para explicar, né? Eu acho que é esse, você perguntou do Pablo Marçal, eu não quero me alongar muito, mas o retrato inicial desse início formal de campanha, já que a convenção foi no final de semana, é esse. Ele vai procurar trazer os holofotes para a candidatura dele, sobretudo nesse ambiente, como você disse, histriônico de redes sociais, criando fatos políticos toda semana ali, fazendo provocações e chamando os adversários meio que para uma arena digital em que ele domina a linguagem, né, e domina os canais, né, ao contrário da classe política. Então, acho que é a única chance Exatamente. que ele tem de ter algum tipo de vantagem nesse começo de campanha. O Ricardo Nunes, que não é bobo nem nada, ele está surfando nesta onda. Você viu uma atualização? Ele deu uma entrevista à Jovem Pan e disse que já fez um exame toxicológico, que logo, logo sai o resultado, que ele não bebe nem cerveja. Então, que ele está muito tranquilo em relação a esse exame e disse o seguinte: eu estou curioso para que ele possa dizer quem são as duas pessoas. Eu não bebo, a não ser Coca-Cola, água e suco, não bebo nem cerveja, nada.
Eu até já orientado fui fazer ontem um exame toxicológico, vai sair o resultado aí, porque tem sempre a maldade das pessoas. Então o Ricardo Nunes está tentando ali de alguma forma se ajeitar nessa tática. Olha, o Fábio Marçal, desde aquele episódio dele, que ele escalou o morro, como é que chama? Morro? Eu esqueci o A Serra nome da do morro. Mantiqueira, não Pico dos foi? Marins, o Pico dos Marins, Pico dos Marins. Pico dos Marins, com 36 pessoas, e até hoje ele responde tem uma investigação da polícia, mas ele está sendo investigado por tentativa de homicídio, porque ele levou as pessoas para um lugar que eles teriam muita dificuldade de sobreviver caso ficassem ali. E ele acabou chamando o corpo de bombeiros. Tem um tenente que fala na investigação que o Marçal é um falastrão irresponsável, que se acha influencer, etc. É nessa linha que ele atua. Agora, eu acho, viu, Afonso, que a gente não pode minimizar o comportamento dele. Mal comparando, nós tivemos um Bolsonaro aí que era maluco, falando um monte de bobagem, e se elegeu presidente da República. O Marçal não pode ser minimizado, não. A gente tem que prestar atenção nele. Ele se diz outsider e diz que ele vai trabalhar como outsider na campanha, mas não é uma coisa desprezível, não. A gente tem que prestar atenção no que ele faz. Já na largada ele teve uma intenção de votos muito considerável e ele consegue sim mexer e trazer as pessoas para votar nele. As eleições tem muita gente desanimada, vou ou não vou, o público dele está todo engajado aí nas redes sociais, não é isso, Pranto? Enquanto o Fábio falava, depois Miriam complementou, eu lembrava aqui da leitura de um livro que provavelmente a nossa audiência deve conhecer, chamado Os Engenheiros do Caos. E nesse livro, o Giuliano D'Ampoli, ele fala justamente de figuras da extrema-direita e populistas, que são figuras que dominam o debate não pela qualidade das suas ideias, mas pelas emoções, por aquilo que desperta, e especialmente os algoritmos impulsionam. Então, quando Zambelli fala desta questão, ela é muito importante, porque me parece que, infelizmente, a política com P maiúsculo, a política que existe para que a gente tenha uma vida coletiva organizada, para que a gente possa resolver os conflitos por meio do diálogo, dentro das instituições, respeitando a lei e apresentando propostas, vai cada vez mais perdendo espaço. Então, Pablo Marçal, ele não é um criador, mas ele é um sintoma de um fenômeno que não cabe apenas identificá-lo no Brasil, mas em outras partes do mundo. Então, figuras como Donald Trump, como Bolsonaro, como Pablo Marçal, criam uma sequência absolutamente rápida e veloz de factoides que vão tomando dimensão e tem sim impacto político. Então, perceba-se que há um tempo atrás você falava de um político que, pelo debate, pela proposta de ideias, pelos planos de governo que apresentavam, buscava uma confiança do eleitor. Hoje você tem substituído eleitor e a política por engajamento, por seguidores, e de fato isso tem acontecido com muita frequência. O cenário que nós temos nesse momento é um cenário, de acordo com a última pesquisa Quest, de triplo empate.